E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O mundo do futebol brasileiro está em polvorosa e parece que cada notícia nova só aumenta a tensão em torno da final da Copa do Brasil de 2025. Um áudio vazado caiu como uma bomba nas redes sociais e reacendeu a discussão sobre a partida entre Vasco e Corinthians, que terminou com um placar de 2-1 no segundo jogo e um empate sem gols no primeiro. Os torcedores vascaínos, já indignados com o resultado, agora têm combustível para levantar suspeitas de que houve interferência externa ou alguma forma de manipulação. Imagina só, um áudio comprometedor que teria supostamente provas de que decisões de arbitragem foram influenciadas, provocando uma crise que envolve não apenas os times, mas também a Confederação Brasileira de Futebol e toda a mídia esportiva. É impossível passar despercebido diante de um material desses que, mesmo sendo um rumor, ganhou repercussão massiva, viralizando em grupos de torcedores, fóruns de discussão e até entre jornalistas esportivos que agora buscam comprovação e detalhes. A sensação de injustiça é palpável. E os comentários nas redes sociais mostram uma mistura de incredulidade e revolta, com fãs questionando não apenas o resultado da final, mas a própria credibilidade do futebol nacional. Cada palavra contida nesse áudio, mesmo que ainda não tenha sido oficialmente confirmada, já é suficiente para colocar a opinião pública em alerta. E é nesse contexto que surgem novas especulações sobre o que realmente aconteceu, dentro e fora das quatro linhas. A tensão se intensifica quando se começa a analisar o histórico recente das partidas entre Vasco e Corinthians, que sempre foram marcadas por disputas acirradas e momentos polêmicos. No primeiro jogo, o empate sem gols já deixou claro que o confronto seria decidido no segundo encontro. Mas o que ninguém esperava é que esse segundo jogo pudesse se tornar o centro de uma tempestade de acusações e teorias conspiratórias. Torcedores do Vasco estão apontando lances específicos, revisitando imagens de decisões duvidosas da arbitragem e conectando esses momentos ao áudio vazado, sugerindo que certas intervenções não foram meros erros humanos. Por outro lado, torcedores do Corinthians defendem que a vitória veio de um desempenho consistente em campo e que as reclamações são típicas de quem não aceita perder. É exatamente nesse ponto que a narrativa se torna mais complexa, pois a repercussão vai além da rivalidade entre torcidas e entra na esfera do debate público sobre transparência, ética e integridade esportiva. A cada novo compartilhamento do áudio surgem mais teorias. Alguns falam em manipulação de VAR, outros em conluio com árbitros, e há até quem diga que há interesses financeiros por trás de decisões tomadas nos bastidores. Toda essa especulação cria um ambiente de caos controlado, onde cada comentário, cada postagem e cada vídeo publicado nas redes sociais alimenta a crise, deixando claro que o futebol brasileiro está vivendo um momento de tensão nunca antes visto em finais recentes. O áudio, segundo fontes ainda não confirmadas, contém conversas que podem indicar que certas decisões tomadas durante o jogo teriam sido combinadas de maneira a favorecer um dos times. A própria ideia de que existe manipulação em jogos de futebol gera debate acalorado, pois mexe com paixões, identidades e legados. É impossível ignorar o impacto que uma revelação dessa magnitude tem sobre a credibilidade da competição,
sobre a moral dos clubes e sobre o sentimento de milhões de torcedores espalhados pelo país. Em grupos de WhatsApp, fóruns online e redes sociais, já se debate sobre possíveis consequências legais e esportivas, enquanto jornalistas investigativos tentam verificar a autenticidade do áudio e das supostas informações contidas nele. O clima de especulação é intenso, com todos querendo saber se o material é verdadeiro, se é montado ou se existe algum contexto que ainda não chegou ao público. Ao mesmo tempo, especialistas em arbitragem tentam analisar jogadas, minutos e decisões que podem ter sido influenciadas, e a narrativa do roubo começa a se consolidar, mesmo sem provas formais apresentadas oficialmente. Cada detalhe se torna um ponto de análise. Gestos, conversas, expressões faciais de árbitros, substituições, marcações de faltas, tudo isso alimenta uma discussão que mistura opinião, indignação e desconfiança. Além disso, a repercussão não está restrita apenas às redes e aos canais esportivos tradicionais. Políticos, celebridades e figuras públicas começaram a se pronunciar, opinando sobre a suposta irregularidade e adicionando ainda mais pressão sobre os envolvidos. A sensação de que algo muito errado aconteceu gera debates públicos, entrevistas e até a convocação de especialistas em direito esportivo e arbitragem para comentar a situação. É fascinante, de certa forma, observar como um único áudio, mesmo não confirmado oficialmente, consegue movimentar tantas camadas da sociedade e transformar uma final de futebol em um assunto de interesse nacional. A especulação cresce a cada minuto e o impacto sobre os jogadores também é notável. Alguns atletas do Vasco já manifestaram nas redes sociais indignação e tristeza, enquanto do lado do Corinthians há relatos de frustração por ver a vitória questionada, mesmo que não haja nada que comprove interferência. O psicológico de ambos os times é afetado, e toda a preparação para a temporada seguinte pode ser influenciada por essa crise, criando um efeito dominó que vai muito além de uma simples partida. Outra questão que surge com esse áudio é o debate sobre a ética na divulgação de informações sensíveis. Quem vazou o material? Qual era a intenção por trás disso? É uma denúncia legítima ou uma estratégia de manipulação midiática para influenciar torcedores e clubes? As teorias são inúmeras e a linha entre verdade e especulação fica cada vez mais tênue. Torcedores organizados do Vasco começaram a promover campanhas online pedindo revisão da final, enquanto analistas de mídia esportiva discutem se essa pressão tem fundamento ou se é apenas uma manifestação de frustração típica de finais acirradas. A narrativa do roubo se fortalece à medida que cada detalhe do áudio é minuciosamente analisado e cada suspeita, por menor que seja, é amplificada pelo efeito viral das redes sociais. A especulação também ganha dimensão internacional, com portais estrangeiros acompanhando o caso e comentando sobre a crise no futebol brasileiro, mostrando que o impacto de um rumor pode ultrapassar fronteiras e atingir a reputação do esporte nacional em múltiplos níveis. E por fim, nesta primeira parte da análise, é impossível não refletir sobre a tensão social que um áudio vazado pode gerar em uma nação apaixonada por futebol. Não é apenas sobre Vasco ou Corinthians, é sobre confiança na arbitragem, na competição e no próprio futebol como entretenimento que move milhões de pessoas. Cada torcedor tem sua própria interpretação, cada especialista sua própria análise. E cada rumor se transforma em uma narrativa poderosa que molda o debate público.
A sensação de injustiça, mesmo sem confirmação oficial, é suficiente para incendiar discussões, criar teorias da conspiração e transformar um resultado esportivo em um fenômeno midiático. E enquanto a confusão aumenta, o futebol brasileiro, que sempre foi palco de paixões intensas, encontra-se em uma encruzilhada entre verdade, rumor e polêmica. O impacto do áudio vazado continua reverberando intensamente no cenário esportivo brasileiro, e a repercussão começa a atingir não apenas os clubes envolvidos, mas também patrocinadores, emissoras de televisão e até mesmo dirigentes da Confederação Brasileira de Futebol, que se veem pressionados a emitir declarações públicas sobre o caso. Entre torcedores, a sensação de injustiça permanece latente, com debates inflamados sobre possíveis medidas que poderiam ser tomadas para revisar a final ou punir os responsáveis por eventuais irregularidades. Alguns analistas sugerem que, se houver comprovação da autenticidade do áudio, não se trata apenas de uma questão esportiva, mas de um golpe profundo na credibilidade de toda a competição. Algo que pode gerar precedentes para outras denúncias semelhantes no futuro. Enquanto isso, nos bastidores surgem rumores sobre reuniões secretas envolvendo representantes do Vasco, do Corinthians e membros da arbitragem, discutindo formas de lidar com a crise e controlar os danos à imagem dos envolvidos. A pressão é imensa e qualquer decisão tomada terá repercussão imediata nas redes sociais, onde cada torcedor se sente um fiscal da verdade, analisando cada declaração, cada gesto e cada notícia com um olhar crítico e muitas vezes apaixonado, reforçando ainda mais a dimensão nacional e midiática do caso. Além das repercussões imediatas, especula-se que a crise gerada pelo áudio vazado possa ter impactos diretos na carreira de jogadores, técnicos e até mesmo dirigentes dos clubes envolvidos. Há rumores de que atletas do Vasco que se sentiram prejudicados podem buscar compensações ou mesmo usar o episódio como argumento em negociações futuras, enquanto no Corinthians existe o medo de que a vitória seja questionada ou desvalorizada, criando um ambiente de tensão psicológica que afeta rendimento, motivação e relacionamento interno. Treinadores podem ser obrigados a lidar com pressões extras, motivando análises de desempenho que vão muito além do campo, e dirigentes se veem em uma posição delicada, precisando equilibrar defesa institucional, proteção da imagem do clube e respostas públicas a uma torcida que não aceita simplesmente ignorar o que foi vazado. Por outro lado, há quem acredite que a crise possa ser usada como oportunidade estratégica, transformando a indignação em engajamento, mobilizando torcedores e criando narrativas de superação, legitimidade ou até mesmo heroísmo dentro de uma história que mistura paixão e polêmica, deixando claro que no futebol brasileiro, rumor e drama caminham lado a lado e têm poder de influenciar não apenas resultados esportivos, mas toda a economia e cultura que giram em torno do esporte. Os debates sobre ética e transparência também ganharam força nesse contexto, e jornalistas esportivos já começaram a levantar hipóteses sobre como o áudio teria sido gravado, por quem e com que finalidade. É impressionante notar como um único material pode gerar tantas teorias diferentes, algumas apontando para a manipulação direta de resultados, outras para estratégias de marketing político ou até mesmo para disputas internas dentro dos clubes e da própria arbitragem. Analistas tentam conectar cada ponto do áudio a eventos específicos do jogo, revisitando imagens e estatísticas para encontrar indícios que corroborem ou contestem as alegações. Enquanto isso,
torcedores compartilham suas próprias interpretações e provas, muitas vezes conflitantes, alimentando uma bolha de informação em que verdade e especulação se misturam, tornando difícil separar o que é real do que é conjectura. Esse efeito cria uma espécie de clima de guerra midiática, em que cada lance, cada decisão de arbitragem e cada comentário público é cuidadosamente analisado e transformado em argumento para sustentar uma das várias narrativas que surgem simultaneamente, mostrando que a final da Copa do Brasil de 2025 transcendeu o campo e se transformou em fenômeno social, midiático e cultural. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Ao mesmo tempo, surgem rumores sobre possíveis investigações formais, com jornalistas e especialistas levantando a possibilidade de que órgãos oficiais do futebol brasileiro ou até mesmo instâncias internacionais possam se envolver caso a autenticidade do áudio seja confirmada. A expectativa é que qualquer decisão ou relatório venha a influenciar não apenas a percepção pública, mas também políticas internas de arbitragem, regulamentações de competição e protocolos de transparência em futuras edições da Copa do Brasil. Essa especulação gera debates acalorados entre torcedores, analistas e comentaristas, questionando se seria justo ou precipitado considerar medidas drásticas, como reversão de resultados ou punição de envolvidos, sem uma comprovação definitiva. Ao mesmo tempo, cada informação nova compartilhada nas redes sociais amplia a pressão sobre clubes e confederação, tornando a situação ainda mais complexa e delicada. A narrativa do roubo ganha força com cada entrevista, cada vídeo e cada notícia, e a torcida se organiza em grupos de mobilização digital, enquanto a mídia observa atentamente como o caso evolui. Ciente de que está diante de um dos episódios mais controversos do futebol nacional recente. Não menos importante, a crise provocada pelo áudio também está provocando um fenômeno curioso de polarização entre torcedores e comentaristas esportivos. De um lado, há quem defenda que o episódio é um atentado à credibilidade do futebol e exige respostas imediatas, e de outro, há quem diga que tudo não passa de especulação e exagero de torcedores frustrados com o resultado. Essa divisão intensifica a discussão, tornando cada comentário, cada vídeo e cada artigo de opinião uma espécie de campo de batalha virtual. Especialistas em comportamento esportivo sugerem que episódios como esse podem afetar a maneira como novas gerações de torcedores enxergam o futebol, seja como espetáculo justo ou como palco de manipulação e controvérsias. Além disso, a repercussão internacional do caso aumenta o peso sobre dirigentes e clubes, que agora não apenas enfrentam a pressão interna, mas também são observados por mídia estrangeira e torcedores fora do país, tornando a situação um verdadeiro teste de gestão de crise em escala global, onde cada movimento é acompanhado, analisado e interpretado sob diferentes lentes, reforçando ainda mais a sensação de que o futebol brasileiro entrou em um território completamente novo de tensão e especulação. Por fim, a especulação sobre o áudio vazado parece longe de terminar. E é provável que, nas próximas semanas, novas informações, novas interpretações e novos rumores continuem surgindo, mantendo acesa a discussão sobre a final da Copa do Brasil de 2025. É fascinante observar como
Um único episódio pode transformar a narrativa de uma competição esportiva, gerando impactos que vão muito além do campo, afetando psicologia de jogadores, gestão de clubes, opinião pública e até imagem institucional da arbitragem. A sensação de injustiça, combinada à curiosidade natural dos torcedores e à cobertura midiática intensa, cria um ciclo de especulação contínuo, onde cada detalhe do áudio é revisitado, cada lance do jogo é reanalisado e cada declaração de envolvidos é interpretada sob a luz do escândalo. O futuro desse caso permanece incerto, mas já é evidente que ele entrará para a história do futebol brasileiro. Não apenas pelo resultado da final, mas pelo impacto profundo que gerou sobre torcedores, clubes, mídia e sociedade, provando que, no futebol, rumor, paixão e polêmica têm um poder tão grande quanto qualquer gol marcado em campo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!